Miguel e Lúcifer. Ó. Batman e Coringa. Napoleão e Comandante Wellington. Isso. Hoje vamos falar do maior combate do Brasil. O Cavaleiro da Esperança contra o Cavaleiro do Sertão. E aí, pessoal, aqui é o Gustavo do canal Clio, História and Literary. É isso aí. E hoje mais um vídeo aqui, mas antes de começar o vídeo, lembra aí de curtir, né? Curte o vídeo, por favor, né? Dá uma curtida aí pra nós. Se inscreve também, vai ficar bem legal. Ó, chegar umas notificações com o meu rosto, o rosto do Bruno, assim, o rosto da Laís, entendeu? Do Vitor lá, o pessoal tudo bonitinho. Vai aparecer aí pra vocês, beleza? E hoje vamos falar de um combate épico. Um combate de dois grandes personagens da história do Brasil, que são completamente de contextos diferentes, mas se encaixam, porque eles compartilham de um mesmo tempo. De um lado ele, Luiz Carlos Prestes, e do outro ele, Virgulino, o Lampião. Em 4 de julho de 1898, nasce ele, Virgulino Ferreira da Silva. Em Serra Talhada, lá no Pernambuco. Inclusive em Serra Talhada é citado ali no livro Morte e Vida Severina, bem legal. Depois dá uma conferida lá. A história dele é bem legal, bem complexa, né? Hoje a gente não vai falar direito dele, mas passando por cima, o pai dele é morto num embate assim, entre famílias, ele vai se vingar, então ele entra num bando de cangaceiros. Depois, em 1924, o cangaceiro que ele prestava serviço, né, que é esse rapaz aqui, depois eu coloco o nome dele aqui, ele se aposenta por conselho do padrinho Cisso. Então o Lampião ele vira o líder do cangaço, o líder do grupo de cangaceiros. E aí começa aquela história lá do Lampião que a gente conhece, tudo bem bonitinho. Só que alguns meses antes, nasce em Porto Alegre, no dia 3 de janeiro de 1898 também, aquele que seria chamado o Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes. Esse mesmo, meu querido. E o que acontece? Ele entra pro exército, vira tenente. Em 1922 tem o levante do Forte lá no Rio de Janeiro, que também a gente faz um vídeo melhor sobre isso. Em 22 não dá muito certo a revolução do Forte lá a revolta do Forte no Rio de Janeiro. Então alguns que tinham então, alguns tenentes que tinham sobrevivido àquela rebelião vão para São Paulo, encontram com a turma do Prestes, o pessoal lá do Miguel Costa, e começam a revolta de 24 aqui em São Paulo, que dura alguns meses, uns 2 meses na verdade, acaba com a cidade toda. E dessa revolta de 24 eles fogem para o Mato Grosso, e no Mato Grosso eles se encontram com outros grupos, que depois a gente dá uma abordada melhor sobre isso, e fazem a coluna Prestes. Né, porque depois lá do Mato Grosso eles vão pro sul, se encontram com outro grupo e começam a coluna Prestes, né, que eles se juntam e vão fazendo uma coluna, né, não é comunista nesse momento, é uma coluna que eles estão tentando é uma coluna que nesse momento eles estão tentando inflamar no Brasil essa ideia da revolução. Por que eles queriam fazer essa revolução? Por vários motivos. Muitos sociais, porque se hoje a distribuição de renda já não é muito favorável, naquela época, em 1920, nem ferrando. Era muito desigual, principalmente no interior do Brasil. E isso que eles observaram muito nessa coluna que eles fizeram pelo interior do Brasil. Muito desigual. Tinha a questão também dos tenentes no exército. Você não tinha um plano de carreira no exército. Você entrava, ficava como tenente e tinha um monte de tenente e ninguém subia para coronel, para capitão, não tinha esse plano de carreira no exército. Também porque eles queriam acabar com esse governo do café com leite, chamado, né, café com leite por nós agora. Mas acabar com essa elite cafeira no poder e fazer uma revolução mesmo. E tirar o Arthur Bernardes, que foi também, cara, é uma cuzão. Então, Prestes, ele pega essa coluna, que na verdade não é a coluna Prestes, né? A coluna Miguel Costa / Prestes. Porque também era liderada pelo Miguel Costa, que era um argentino aí, que era tenente aqui também do Brasil. Depois, qualquer dia, a gente faz um vídeo sobre ele também, que é legal. Então, eles estão ali, Mato Grosso, vão subindo, vão pegando outro Mato Grosso, assim, que da época é a mesma coisa, depois chegam no Tocantins estão chegando ali, chegam no Ceará. Quando estão perto de Fortaleza, o doutor Floro Bartolomeu, que era um cara muito importante lá
em Fortaleza, que também merece algum vídeo para ele. Muito preocupado em que a polícia não ia conseguir resistir às tropas aos soldados do Prestes. Chega com o Padrinho Cício e pergunta: o que nós vamos fazer? Aí o Padrinho Cício dá um conselho: vamos chamar os cangaceiros para defender a cidade. Então, o Florô Bartolomeu chama o Lampião. Lampião, seguinte, tá chegando a coluna Prestes aqui, pega esse fuzil Mauser, dá um monte de fuzil. Um fuzil bonito, Mauser, que é chamado Papo Amarelo. Porque eles eram de um verniz meio amarelado, era muito bonito aquele fuzil. Então pegam vários fuzil Mauser novinhos em folha, dão os caixotes pros cangaceiros e troca deles combaterem contra a coluna Prestes. E também eles dariam a patente de capitão para o Lampião. Beleza. Já estão armados de um lado e armados do outro. O inimigo chegando, eles estão ali para fazer a defesa da cidade. Agora que vai acontecer um momento épico da história do Brasil. Confronto de duas histórias diferentes. Dois retratos do Brasil completamente diferentes. Então eles vão lá e não acontece. Não acontece nenhuma batalha, não acontece nada. Porque o Lampião foi mais esperto e descobriu que aquela patente de soldado, aquela patente de capitão que ele ia ganhar do exército, não valia de nada. Não ia servir para nada. Então ele decide pegar os fuzil Mauser que já estavam no poder dos cangaceiros e partir pro interior, pro sertão. E deixam lá. Na verdade, a coluna nem chegou a invadir Porto Fortaleza. É outras histórias assim, né? Mas eles vão embora. E não acontece esse confronto épico da coluna Prestes com os cangaceiros. Imagina, que história linda seria, né? Nossa, que exercício de imaginação lindo que a gente pode fazer, né? Imagina o pessoal vindo do Sudeste, passando por todos os estados até chegar no Ceará, aí vem os cangaceiros com todo aquele conhecimento da Caatinga, né? Que é Caatinga, mata, tinga branca, a mata branca. Que lindo. Lá na Caatinga eles se enfrentando. Nossa, que exercício. Imagina o que aconteceria. Será que o Prestes sobreviveria para contar a história? Será que ele, depois de lá, ele ia ainda conseguir para se refugiar na Bolívia e depois ir lá para a União Soviética e depois tentar dar o golpe aqui no Getúlio? E a gente ter aquela história da Algo Binário, que também merece um vídeo. Laís, faz um vídeo da Algo Binário, legal. Seria muito legal. Então, e será que Lampião ele continuaria fazendo as correrias, as tripulias e os caramba quatro que ele fazia lá no sertão nordestino? Será que ele continuaria invadindo as casas? Ou será que ele seria o herói que ele é hoje para os nordestinos? Ou o vilão que ele é para alguns outros nordestinos? Como seria o Brasil se isso tivesse acontecido? Será que teria mudado grandes coisas na política? Ou seria só mais uma história de um conflito de pobres que aconteceram por conta da elite? Que exercício de imaginação muito legal, né? Sabe como se chama isso? História contrafactual. Contrafactual. História normal, é conceito de história que a gente já, né? Contrafactual. Que é contra o facto, né? Que é um exercício de imaginação de a gente tentar prever ou até descrever como seria se algo não tivesse acontecido. Ou se algo tivesse acontecido. E como seria a história ao longo disso. Um caso muito recorrente é se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial. Tenta imaginar se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial. Como seria isso? Como seria um mundo dominado pelos nazistas? Será que a gente teria mais, em vez da ideologia de democracia, a gente teria uma ideologia de supremacia racial, né? E que os outros povos têm que ser reprimidos, que não sei o que lá? Já parou para pensar nisso? Ou se os nazistas tivessem ganhado da União Soviética e tivessem fazido um acordo com os Estados Unidos, será que a Guerra Fria, em vez de ser Estados Unidos e União Soviética, seria Estados Unidos e a Alemanha nazista? Ou se o eixo tivesse ganhado e os Estados Unidos não tivessem entrado na guerra, será que alguma potência do eixo, tipo ou a Alemanha ou a Itália, teria se alinhado aos Estados Unidos para derrotar o Japão? Esse é o conceito de história contrafactual. Quando a gente pega um acontecimento histórico, imagina se algo tivesse acontecido diferente e tenta montar um cenário daquilo, de como seria, né, se isso o que a gente imaginou tivesse acontecido ou não tivesse acontecido. E tenta vira uma história de ficção muito louca, igual aquele jogo lá, eu não lembro se é PS
É um jogo para console, que é o Wolfenstein, que tem até o Hitler velho, que ele entra lá na sala, começa a vomitar tudo. Também tem a questão do Brasil. Imagina se o Brasil tivesse perdido a Segunda Guerra Mundial. Será que a gente teria sido ocupado por forças do eixo? Ou se a gente tivesse perdido a Guerra do Paraguai? Seria que a gente... Como seria o sul do Brasil? Será que eles teriam anexado uma parte do sul do Brasil? Ou como seria a política externa brasileira na América do Sul hoje? Será que a gente seria hegemônico? Será que a gente seria apenas um paizinho ali, grande, que não tem nenhuma força política? Imagina se o Brasil não tivesse tido a independência. Imagina se o Brasil não tivesse tido a independência por conta do Dom Pedro. Será que o Brasil teria seguido a mesma lógica dos outros países da América Latina? Que teria se dividido em várias republiquetas, várias repúblicas da banana? Eu convido você a fazer esse exercício de imaginação e lembrar que isso também é um exercício histórico, né? A gente pegar outros fatos para poder construindo essa imaginação que a gente tem. Beleza? Então esse foi o vídeo hoje. É um exercício de história contrafactual. Também um clickbait, né? Porque essa bagaça nunca aconteceu. É isso aí, pessoal. Compartilhe o vídeo lá. Ouve o podcast com a Marília Monos. É o podcast 27, é o dia que eu nasci, 27 de janeiro. Muito obrigado, viu? Temos um vídeo aí. Coraçãozinho, ó. Beijo.